Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Paes, do curso de Sistema de Informação. Estamos trabalhando a disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Esse é o segundo vídeo de uma série que nós estamos trabalhando para auxiliar vocês no decorrer da disciplina. Especificamente, esse vídeo vai lidar com os tipos compostos, tá? Nós vamos lidar inicialmente com strings, tá? Mas com mais detalhes sobre tuplas, listas e dicionários, certo? Essas estruturas elas são de suma importância para o decorrer da disciplina, os conteúdos que nós iremos ver daqui por diante. Então, primeiramente, strings são, na realidade, cadeias de caracteres. É como se você tivesse um vetor, um arranjo, um array, onde cada fragmento do meu arranjo tem um caractere. Então, na realidade, é uma cadeia de caractere. E você pode atribuir para uma variável do tipo string, você pode fazer a sua atribuição com aspas simples ou com aspas duplas. Por exemplo, vamos fazer um rápido experimento aqui utilizando o idle. Supondo que eu tenha uma variável que eu vou chamar de frase, e essa frase eu atribuo estrutura de dados, né? Se eu observar qual é o tipo que foi feito para essa variável, né? A frase, vocês vão ver que é um tipo de string, né? E observem que, sendo um string, ela é uma classe, objetos e classes. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas se eu tivesse uma outra frase, colocar uma outra frase aqui, certo? Eu poderia recolher a informação de um dado de entrada, né? Digite uma frase, né? Estou pedindo a leitura de uma frase e já deixa eu fazer a leitura convertendo para string, se bem que ela já iria entrar como sendo string. Então digite uma frase e eu vou colocar algoritmos. E se eu chamar essas variáveis, como por exemplo a frase, observem que ela emite a mensagem, a informação que está armazenada nela, a estrutura de dados, assim como também se eu evocar a outra frase, vocês estão vendo aí algoritmos. Eu posso fazer isso também, outra frase 2, por exemplo, eu posso atribuir, por exemplo, com aspas duplas, lá, qualquer coisa. Então você pode atribuir para uma variável do tipo string um conteúdo que esteja entre aspas ou aspas duplas, certo? E observe que ela fica armazenado no formato de uma variável composta, isto é, uma variável que é fragmentada por vários elementos. Esses elementos eles são indexados de 0 a, no caso, a 17, sendo que nós teremos 18 elementos, né? Muito bem, então, com base nisso, nós temos uma propriedade muito interessante nas strings. Quando o projetista da linguagem ele imagina colocar variáveis do tipo strings, uma forma de você trabalhar com strings é utilizando fatiamento. E esse fatiamento ele pode ser feito, como vocês podem observar aqui, por exemplo, utilizando o índice. Se porventura eu quiser saber qual é o elemento de índice 7, perceba que eu estou colocando aqui no índice, por exemplo, aqui ó, e aí vai aparecer para mim esse conteúdo. Observe aqui que é o conteúdo correspondente ao elemento de índice 7, que é o R, né? Como vocês podem observar aí. Então, esse fatiamento ele pode ser feito também utilizando dois argumentos, como vocês estão vendo aí. Se porventura eu queira colocar frase 7, 2 pontos, 17, e aí, opa, o que está acontecendo aqui? Afinal de contas, eu tenho o índice 17, mas me parece que o último caractere não foi impresso. Por quê? Porque na realidade o Python tem uma propriedade interessante. Ele, no seu range, ele utiliza esse segundo argumento aqui como sendo até antes dele. Então, nós temos aqui a impressão do sétimo elemento até o elemento que antecede o 17º, isto é, o dado. Observe aqui que quando eu peço para imprimir, né, ele aparece apenas até o OR, certo? Muito bem, é isso aí.
Assim, nós temos outra forma de fatiamento, como por exemplo, eu tenho aqui no meu fatiamento, no primeiro argumento 7, quer dizer, a partir do elemento do índice 7 até o 18º, bom, eu não tenho o 18º elemento, então ele vai até o 17º, e de 2 em 2, observe, o primeiro é o R, então 1, 2, aí eu vou ter um espaço, 1, 2, eu tenho E, como vocês podem observar aí, tá bom? Então, em Python, vocês têm diversas formas de fatiamento, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, se eu tenho frase aqui, e meu fatiamento ele não tem o primeiro argumento, eu só tenho o segundo argumento, quer dizer que ele vai do início até o elemento que antecede o índice 5, portanto, até o U. Nos seus argumentos, você não tem o primeiro argumento, você só tem o argumento de índice 5. Isto é, na realidade, nós temos uma substring que vai do início, né, que não tem argumento, então representa do início, até o elemento que antecede o elemento de índice 5, portanto, até o U. Então, apenas fica o tamanho da substring struct, é o que é retornado desse fatiamento aqui. Já desse fatiamento aqui, observem que ele é fatiado a partir do elemento do 15º elemento, e você não tem um segundo argumento, então até o final da string, é o que você tem aí um sufixo, né? Observe esse último exemplo aqui, ele tem 3 argumentos, sendo que o primeiro argumento 9, isto é, a partir do 9, né? O segundo argumento seria o argumento do seu limite superior, até onde é o seu limite. Como não tem, então vai até o final. E de 3 em 3. Então observem, a partir do 9, tem um espaço, né? E aí de 3 em 3. Então 1, 2, 3 apareceria, né? Aqui o espaço em branco. Depois 1, 2, 3, o D, né? o elemento índice 15, né? E depois não apareceria mais, certo? Muito bem. Muito bem. Já vimos fatiamento de strings, agora nós vamos ver algumas análises, né? Length de frase, ele exibe o tamanho, quantos elementos você tem. Então observem, vou chamar aqui o idle, né? Se eu chamar aqui len para outra frase, observe que ele exibe 10, que é justamente a quantidade de caracteres que possui a palavra algoritmos, tá bom? Assim como você pode contar a ocorrência de um caractere na sua string, né, sabendo que frase é um objeto, então os count é um método desse objeto, cujo argumento t é uma cadeia, uma subcadeia, uma substring, e eu verifico as ocorrências de t na minha cadeia frase, né? Então observem aí que o t ocorre 2 vezes e ele então vai retornar o valor 2, que é a quantidade de ocorrências de t. Da mesma forma, vocês estão vendo aí, observe se eu for contar o d, apesar de eu ter 3 vezes a ocorrência do d, sendo que uma delas é maiúscula. E o Python, ele tem capilaridade, né? Isto é, ele é sensível ao contexto de maiúsculos e minúsculos. Então, esse desenho especificamente está se referindo ao desenho minúsculo, portanto, 2 ocorrências, tá certo? Beleza? Observem que eu também tenho aí outras maneiras de manipular o count. Perceba que aí, ó, eu posso verificar a ocorrência do R a partir do índice 0 até o índice que antecede o 9º índice, isto é, até o 8º índice, certo? Quer dizer, os 9 elementos. E aí 2 vezes acontece mais uma vez o R. A ocorrência, por exemplo, de dead, eu posso, por exemplo, querer procurar find, através do método find, eu posso procurar a ocorrência dessa substring, né, do dead, e aí ele me retorna justamente, veja só, a partir do início da ocorrência da substring procurada, dead. Então o início efetivamente é no índice 13 e ele retorna o valor 13. Da mesma forma, se eu procurar algo que ele não encontra, ele retorna menos 1. Beleza? Eu posso verificar, por exemplo, utilizando alguns elementos como eu posso verificar se uma substring ela está dentro da string maior, no caso. Eu posso verificar, vejam só, observem aqui. Posso verificar se dados, se essa substring ela está dentro, né, fazendo parte da fase, ele me retorna um valor lógico, um valor booleano, true, caso esteja. Tá?
Posso utilizar também alguns métodos de transformação, como é o caso, por exemplo, de replace, que ele troca o conteúdo que está no primeiro argumento para o conteúdo do segundo. Então, por exemplo, em frase eu tenho estrutura de dados, como vocês viram anteriormente, eu posso trocar a estrutura de dados por estrutura da informação. Upper, ele eleva a caixa alta todos os caracteres, se porventura eles já não estejam. Então observem aí que o upper ele eleva a caixa alta, assim como diametralmente oposto, o lower ele coloca todos os caracteres em caixa baixa. O capitalize ele utiliza justamente a alteração do primeiro elemento como sendo maiúsculo. E o title, os primeiros elementos de cada substring que seja uma palavra, ele utiliza como sendo maiúsculo, tá bom? Outro método que você pode utilizar é o método strip. Ele elimina justamente os espaços em branco que estejam nas extremidades de uma cadeia, como é o caso que vocês veem aí, mas ele não elimina os espaços em branco que possam estar esparcejados, né? Eles estejam esparsos dentro da substring. Não, internamente ele não altera, tá bom? Da mesma forma, ele pode utilizar o rstrip para eliminar aqueles que estão do lado direito, R fazendo menção ao right, do lado direito, e o L ele pode eliminar justamente os espaços que estão do lado esquerdo, the left, né? E o split é um método interessante que ele fragmenta a string, tá certo? Na quantidade de palavras em uma lista. Então, veja só, eu tenho 3 palavras aí, então ele fragmenta aí como cada palavra fazendo parte de um elemento dessa minha nova lista, tá bom? E ele indexa tal qual normalmente, naturalmente, uma lista assim faz. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho sobre listas e tuplas. Olá pessoal, o nosso próximo tipo composto é o tipo tupla, tá? As tuplas são variáveis compostas, indexadas, tal qual vocês podem observar aqui. Nós temos aí uma variável fruta, que eu atribuo ela ao tipo tupla. E aí, vamos fazer um testezinho aqui no idle, tá? Observe isso. Olá pessoal, o nosso próximo tipo composto serão as tuplas. As tuplas são variáveis compostas que são indexadas, como vocês podem estar vendo aí, começar por 0 e assim por diante, certo? Eu vou construir aqui no idle uma tupla, tá? Por exemplo, tal qual o exemplo aí que vocês estão vendo aí, a tupla, olha, observem bem, entre parênteses, certo? Vamos começar por abacaxi, né? Então perceba, é uma tupla de strings, né? Abacaxi, uva, vou colocar aqui laranja, então tem uma tupla. Se eu porventura pedir para ver o conteúdo da variável fruta, então eu faço aqui um type fruta, e aí observe que ele me diz que é um objeto da classe tupla, no caso minha fruta, certo? Muito bem, então se eu quiser imprimir o conteúdo da minha tupla, eu posso imprimir tão somente apresentando, no caso em questão aí, apresentando aqui ele imprime, ou então mandando um print para a fruta, ele vai apresentar toda a tupla, certo? Eu vou tentar ser mais objetivo, utilizando o idle só no extremo necessário, tá? E aí vocês depois testam, vocês podem pegar esses códigos e testar no idle para treinar um pouco. Se quiser ver o vídeo mais de uma vez, é interessante, tá bom? Então, observem que eu posso fazer como eu fiz no idle, né? Observe aí, estou imprimindo aí o conteúdo da fruta. Eu posso utilizar todas aquelas regras de fatiamento que nós vimos na PlayString, né? Observe que eu aí apresento o elemento índice 3. Vejam só, se eu tenho essa minha dupla fruta, como eu havia apresentado no idle, se eu imprimir fruta, apresenta todo o conteúdo da tupla. Se eu quiser apresentar tão somente, se eu quiser imprimir tão somente a fruta de índice 1, apresenta só a uva, e de índice menos 3 a pera. Como assim? Índice menos 3, índice negativo, é porque o Python ele tem uma indexação a começar do final para o começo, de menos 1, menos 2, menos 3 para o começo, tá? Que auxilia muito a gente também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então todas aquelas regras de fatiamento
que nós vimos lá em string funcionam também aqui para tupla. Observe aqui como é que são as regras de fatiamento das tuplas, utilizando tupla, né, no Python, -1, -2, -3, assim a gente pode também referenciar. Tá? Agora observe um detalhe também, que quando nós vamos referenciar uma tupla, a gente referencia tal qual um string, tal qual uma lista, que no caso aqui, ó, é entre colchetes, tá certo? É bom atentar para isso aí, ok? Então observem aí, eu posso utilizar essa função length, que caracteriza o length, né, que é o tamanho na minha tupla, e aí no caso em questão, como eu tenho 7 elementos, ele há de imprimir o valor 7 na tela. Eu posso criar uma estrutura de repetição. Observe que eu tenho uma variável de controle que é a comida, e ela faz o autoincremento por elemento da fruta, né? Então observe que nesse caso em questão, ele vai imprimir, no caso, a variável como sendo a variável, como sendo fruta. Observe que ele vai imprimir, no caso, o abacaxi, a uva. Estou lidando com o elemento, né? Então ele vai imprimir de 1 a 1 a cada autoincremento dessa minha estrutura de controle, de repetição. Ele vai apresentando uma fruta, né? Existe uma outra maneira de fazer também, sendo que ao invés de lidar com o elemento em si, eu posso lidar com... Observem aí, veja só como é que se comporta, né? Eu tenho aqui a minha tupla e peço para fazer uma estrutura de repetição, e ao passo em que essa estrutura de repetição autoincrementável da variável de controle é realizada, ele apresenta na tela o conteúdo, certo? Observem também que existe essa outra maneira de fazer, agora utilizando o range. Eu tenho uma variável contador aqui, né? E aqui utilizando o range, esse meu range vai de 0 até o tamanho, né? Isto é, qual é o tamanho? 7. Opa, 7, como assim? Mas acontece que no meu range, vocês sabem, como nós já vimos no caso do string, ele vai até o elemento que antecede o 7, no caso 6. Tá? E aí ela é presente de 1 por 1, como vocês estão vendo aí. Tá? Uma outra maneira de fazer também é utilizando o enumerate, a função enumerate, que no caso ele faz o autoincremento tanto de uma variável contadora, que reflete com relação ao índice, como também a variável comida, que na realidade caracteriza o elemento em si. E aí, como vocês estão vendo o resultado, o que aqui aparece na tela, tá certo? Além do índice, ele aparece também o conteúdo, ok? Uma outra maneira de vocês verem também é que ele pode ordenar, utilizando como critério a ordem alfabética, os elementos da minha tupla, certo? Observem aí que originalmente a minha tupla, ela começa com abacaxi, uva, limão. Só que observem um detalhe interessante. A tupla é originalmente uma tupla, estrutura composta. No entanto, para ele ordenar, uma vez que a tupla é imutável, ele ordena na forma de uma lista. Observem aqui que é uma lista que ele está lidando, certo? Então as tuplas, elas são imutáveis até alguns slides mais adiante. Nós vamos ver que não é muito bem assim não, tá? Mas são cenas dos próximos capítulos, beleza? Vejam aí alguns exemplos da manipulação de tuplas na tela, tá? Observem, eu atribuo para uma variável A esse conteúdo de tupla aqui, veja só esses elementos que vocês estão observando aí, né? Se eu pedir para imprimir, ele vai imprimir, né, o conteúdo da tupla. Originalmente eu tenho uma variável B, e essa variável eu atribuo o conteúdo de uma outra tupla. Se eu pedir para imprimir, ele imprime na tela o seu conteúdo original. E eu tenho uma variável C, e aí se eu pedir para somar as duas variáveis, na realidade essa adição aqui, o curso está concatenando a tupla A com a tupla B. Então observem que ele concatena, né, todos os elementos de A e depois concatena com B. Da mesma forma, um outro exemplo aqui, ó, A, B e C, eu concateno tudo em D, certo? E alguns métodos que vocês viram lá em string também funcionam aqui, como por exemplo é o método count, que ele conta quantas ocorrências nós temos no determinado conteúdo na minha tupla. Veja só, eu tenho a minha tupla D, que é essa daqui, e eu quero verificar quantas vezes o 45 ocorre lá. Então observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 ocorrências. Então vai aparecer na tela o valor 4, né? Da mesma forma, observe, eu tenho outras tuplas como vocês estão vendo aí, né? Vejam, por exemplo, se eu quiser nessa tupla aqui, eu utilizo o método count, o método index, por exemplo, quer saber o índice do 21, né, na minha tupla.
e aí o índice do 21, observe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o elemento de índice 7, né? Observem aqui, eu estou utilizando o método index, certo? Só que com dois argumentos agora, e estou procurando na variável D a ocorrência de 45, tá? Isso, observem, a partir, certo, do índice 8. Então ele não vai aparecer esse índice aqui, mas sim a partir do índice 8. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai aparecer justamente o índice 8, por ser o índice justamente da primeira ocorrência do 45 a partir do 8.